O milionário fica chocado quando um mendigo negro revela segredo para salvar sua empresa. Bruno Alencar nunca tinha sentido um frio tão cortante no peito. Era uma manhã chuvosa, daquelas que parecem querer lavar até a alma. As ruas estavam tomadas por um mar de gente, cheia de olhares frios e carregados de desprezo, como se ele fosse um fantasma que ninguém queria perto. Ele andava lentamente, os sapatos afundando em poças d'água misturadas com lama e lixo, ouvindo os cochichos e os murmúrios. Corrupto, caiu em desgraça, perdeu tudo. Cada palavra era uma punhalada invisível. O peso da derrota esmagava seus ombros, e o capuz do casaco mal conseguia proteger seu rosto da tempestade e da vergonha. Dentro da cabeça ecoavam cenas dos tempos dourados. Bruno lembrou da primeira vez que entrou naquele prédio enorme, perfumado, com portas que pareciam feitas para reis. O brilho nos olhos da ex-esposa, Patrícia, que ele julgava amar mais que tudo, mesmo enquanto ela manipulara seus passos como uma peça de xadrez. Ele sentiu a garganta secar, a raiva crescer. Tudo o que ele construiu desmoronando por traições e rachaduras invisíveis. Foi então que, no meio daquela multidão hostil, um vulto apareceu. Um garoto magro, com roupas sujas e um olhar estranho, quase penetrante. Davi, como se apresentou, parou na frente de Bruno sem medo, estendeu a mão e entregou um bilhete amarrotado, um bilhete que mudaria tudo. Sua mãe, Júlia Andrade, foi demitida injustamente, sussurrou o garoto, como se tivesse medo de ser ouvido. Bruno sentiu uma faísca dentro do peito, como um choquinho elétrico. Júlia, aquela mulher que sempre trabalhou na sombra, sabia demais. Devia ter sido eliminada para que tudo caísse sobre a cabeça dele. Davi continuou, com voz baixa mas firme. Patrícia e o Eduardo, o diretor financeiro, estão por trás de tudo isso. São eles que te derrubaram, queriam seu lugar. Cada palavra caía como uma bomba. Um furacão de raiva, medo e confusão girava dentro da cabeça de Bruno. Como poderia confiar naquela criança? Por que ela aparecia justamente agora? O mistério era sufocante. O ambiente ficou ainda mais pesado. Um silêncio inquietante reinou. Por segundos, quebrado apenas pelo som dos pingos que caíam no chão, Bruno olhou para o garoto, seus olhos brilhando com uma mistura estranha de desespero e esperança. A voz de Davi parecia sair de uma história que ele nunca imaginou viver, mas precisava ouvir. Entre pensamentos confusos sobre justiça, pecado e riqueza, Bruno sentiu o fogo da vingança se acender. Ele queria recuperar tudo: a empresa, o respeito, a verdade. Mas no fundo, uma dúvida latejava forte. E se o significado real dessa batalha não fosse dinheiro, mas justiça social? Se havia algo maior que a fortuna que ele nunca entendera? Enquanto tentava processar essa nova realidade, perceberam que o jogo era muito mais sujo do que ele imaginava. A tensão explodiu quando Davi, num ato inesperado de coragem que fez o coração de Bruno pular, decidiu enfrentar o perigo de frente. Ele invadiu uma reunião secreta, a mesma onde Patrícia e Eduardo tramavam, e do nada gritou: "Toda a verdade vem à tona." O choque na sala foi imediato. Olhares se cruzaram, corpos se enrijeceram. Aquela voz inesperada era um grito que poderia mudar tudo, ou destruir o que restava da vida de Bruno. Ele estava ali, parado na soleira do desconhecido, com o coração batendo descompassado. Será que podia mesmo confiar naquele garoto? Ou seria mais uma peça no tabuleiro dessa traição imensa? A resposta estava ali, no ar pesado,
esperando para ser descoberta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ambiente estava tenso. A sala de reunião pulsava com a adrenalina do inesperado. Mal conseguiu processar o que Davi acabara de fazer. Com uma coragem que ele mesmo não sabia de onde viera, o garoto desafiara aqueles que detinham o poder, e o medo se espalhou como uma sombra na sala. Patrícia virou-se rapidamente, o rosto pálido, os olhos arregalados. Eduardo, por outro lado, parecia se divertir. Ele soltou uma risada sarcástica que ecoou pelas paredes de vidro. Um som cortante. Você realmente acha que pode fazer alguma diferença, moleque? A presença de Davi ali criava um quebra-cabeça que Bruno não conseguia entender. Antes que pudesse pedir para ele sair, antes que pudesse puxá-lo para longe daquela armadilha mortal, outra voz cortou o ar. É isso mesmo, Davi. A verdade vem à tona, mas não a verdade que você imagina. Era Júlia, a mãe de Bruno, que ele pensava ter sido uma vítima naquela história, agora estava de pé na entrada, com um olhar decidido e uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu o coração acelerar. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria estar aqui, mãe! Bruno gritou, incrédulo. A tensão se elevou ainda mais. Os olhares se alternavam entre Davi e Júlia, como se estivessem em maré, todos surpresos. Você não sabe o que está fazendo. Sua voz tremia, misturando preocupação e impotência. Não me incomode, Bruno. Existe algo muito maior em jogo aqui. Júlia respondeu, e suas palavras foram como um soco no estômago dele. O alvoroço pareceu parar. Davi olhou para a mulher, uma confusão visível no rosto. O garoto, antes tão confiante, agora refletia a dúvida que também tomava conta de Bruno. Patrícia, percebendo a vulnerabilidade, tentou recuperar o controle. Você está perdida, Júlia. O que você quer dizer com isso? A incredulidade na voz dela era palpável. Mas a resposta de Júlia não foi um murmúrio. Foi um grito silencioso, e todos podiam sentir o peso das palavras que estavam prestes a vir. Eu trabalhei naquela empresa por quase 30 anos. Eu vi coisas que você e Eduardo nunca deveriam ter feito. Foi por isso que me demitiram, para encobrir tudo, porque eu conhecia a verdade. O tom de Júlia era uma combinação de dor e raiva. Bruno ficou em choque. O que sua mãe sabia? Que verdade suas fundações estavam escondendo? O clima estava prestes a explodir. Patrícia respirou fundo, um sorriso nervoso no rosto. Você pode ter conhecimento, mas não tem poder. Essa é a realidade, mãe. A estratégia está em jogo, e você não faz parte dela. Eduardo parecia satisfeito, como se estivesse jogando com um baralho marcado. Mas então Davi, ainda segurando o bilhete amarrotado, deu um passo à frente e gritou: Talvez vocês estejam certos sobre o poder, mas quem disse que a verdade não é o maior deles? Ele olhou para Bruno, cujos olhos brilhavam com uma mistura de confusão e revelação. Davi, a criança machucada, tinha se tornado a figura-chave. Ele continuou: Júlia, se você realmente sabe algo, precisamos expor tudo. Precisamos que o mundo saiba. A sala poderia ter sido uma tempestade. Todo mundo estava agitado.
Mas antes que alguma conclusão pudesse ser alcançada, o alarme do prédio disparou. Som alto, cortante, como se o próprio edifício estivesse gritando. Aterrorizados, todos se voltaram para a saída, mas a porta estava trancada. No fundo, uma sirene inconfundível interrompeu a tensão. A polícia estava chegando, e na confusão, Bruno olhou para Davi e Júlia, sentindo que uma nova fase do jogo estava começando. Um labirinto de oportunidades e perigos. Mas quem poderia ser amigo? Quem poderia ser inimigo? A verdade estava prestes a vir à tona, e a pergunta que ecoava na mente de Bruno era: até onde ele iria para proteger os que amava? O alarme estrondoso ecoava nas paredes de vidro, como se viesse de um túnel sem fim. O coração de Bruno batia acelerado, a adrenalina transformando a sala em um caldeirão de nervos. Ele olhou para Davi, o garoto que de alguma forma se tornara o seu aliado inesperado, e para sua mãe, Júlia, com um ar de determinação que ele nunca tinha visto antes. Socos de incerteza e ansiedade faziam seu estômago revirar. "Precisamos sair daqui", gritou Patrícia, com uma voz aguda. O medo estampado em seu rosto era quase palpável. Eduardo avaliava a situação, seus olhos brilhando com um esfregão de satisfação e desdém. "Realmente acham que escaparão? A polícia está a caminho, e eu tenho os meios de garantir que ninguém saia daqui sem ser detido." A tensão na sala subiu mais um degrau, e então, como se estivessem em filme de ação, a porta se abriu subitamente com um estrondo. Um grupo de policiais entrou. Suas fardas reluzentes e rostos sérios imediatamente mudaram o clima. As vozes se calaram, e o eco da sirene se misturou ao som de passos pesados. "Todos contra a parede", ordenou um policial, a voz firme e autoritária. Bruno sentiu uma pressão crescente no peito. Mas antes que pudesse se mover, aconteceu o inesperado. Davi, com o bilhete ainda amassado na mão, deu um passo à frente, os olhos fixos nos oficiais. "A verdade precisa ser revelada." Ele gritou com uma confiança que surpreendeu a todos. Os policiais trocaram olhares confusos. "O que você sabe, garoto?" Um deles perguntou, inclinando a cabeça. Mas o que se seguiu fez o chão parecer desaparecer sob os pés de Bruno. Davi, engolindo a respiração e com uma determinação inabalável, expôs a verdade sem medo. "Patrícia e Eduardo estão enganando todos. Eles tramaram tudo isso." As palavras de Davi ressoaram pelo ambiente como um trovão. O rosto de Patrícia ficou pálido, e uma fração de segundo depois, ela desmoronou. Em um movimento impulsivo, Eduardo a agarrou pelo braço. "Cale-se, você não sabe o que está dizendo." Ele estava nervoso, os olhos se movendo como se estivesse tentando ocultar um segredo ainda mais sombrio. "Na verdade, eu sei. Eu sou filho do verdadeiro dono da empresa." Davi pronunciou, a revelação tomando conta do ar. Aquilo foi como uma lâmina cortante. O mundo de Bruno virou de cabeça para baixo. "Eu sou filho do seu pai, Bruno." Davi completou, o impacto da frase ecoando entre eles como um relâmpago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno mal conseguia processar as palavras. "Como assim?" questionou, sua mente tentando encontrar lógica em meio ao turbilhão. O garoto inclinou a cabeça, lágrimas nos olhos. "Você foi feito acreditar que ele te abandonou, mas ele cuidava de mim." A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ele pediu para eu ficar com sua mãe para protegê-la deles. As palavras de Davi criaram uma nova dimensão na história. A sala, antes dividida entre aliados e inimigos,
estava agora cheia de confusão e incerteza. Patrícia, chocada, parecia prestes a entrar em colapso. As peças do quebra-cabeça se moviam, revelando uma trama muito mais profunda do que Bruno poderia imaginar. "Você é meu irmão?" ele perguntou, sem saber o que mais dizer. Davi assentiu, e naquele momento o tempo parecia parar. Os olhares se alternavam entre revelação e desespero. As relações que Bruno conhecia estavam sendo desmanteladas, e cada palavra que ele tinha ouvido anteriormente se tornava um eco distante. Mas enquanto tudo isso acontecia, o barulho da sirene se intensificava, e o pensamento de que a polícia estava ali fazia a adrenalina correr ainda mais forte. O que Bruno faria agora? Como ele lidaria com essa nova realidade e com a verdade que estava prestes a explodir? Os rostos em volta dele estavam em choque, e ele sabia que a única certeza que tinha era que nada seria como antes. A pergunta ressoava em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade? O alarme ainda estrondava, ecoando pelas paredes e fazendo todos se mexerem inquietos. Bruno sentiu o chão tremer sob os pés. "Você é meu irmão?" As palavras saíram como um sussurro, quase involuntárias. Davi assentiu, mas havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Antes que Bruno pudesse absorver totalmente a revelação, o policial mais próximo levantou a mão. "Silêncio, o que está acontecendo aqui?" O clima se tornava insuportável. Patrícia continuava pálida e Eduardo claramente estava em estado de choque. O medo se espalhava como fogo em palha seca. Davi, ignorando o que estava em jogo, agarrou o bilhete amarrotado, agora um símbolo de sua corajosa declaração. "A verdade precisa ser libertada. Não podem esconder isso por mais tempo." Ele gesticulou dramaticamente, como se quisesse fazer todos verem a importância do que acabara de revelar. Bruno sentiu seu coração disparar. Como assim, o irmão? O que mais ele não sabia? Mas a tensão na sala não permitia que ele explorasse essas questões. Os policiais começaram a se aproximar, e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Não havia como voltar atrás. A verdade estava revelada, mas a situação estava prestes a explodir. Então, em um movimento brusco, Davi gritou: "Seja lá o que você tenha feito, Patrícia, isso vai acabar." A determinação nas palavras dele fez com que todos os olhares se voltassem para ela. Patrícia estava prestes a retrucar, mas a porta se abriu bruscamente, e um homem com expressão sombria entrou, como uma tempestade incontrolável. "Chega!" ele gritou, segurando um documento. Bruno reconhecia aquele rosto. Era Carlos, seu advogado. Mas o que ele estava fazendo ali? Antes que pudesse questionar, Carlos lançou uma bomba. "Eu tenho informações que podem incriminar todos vocês." Silêncio. O peso das palavras pairou no ar. Os policiais trocaram olhares confusos, e até mesmo Eduardo parecia abalado. "O que você quer dizer com isso?" ele desafiou, a voz trêmula. Carlos se aproximou, o documento balançando em sua mão. "Eu tenho provas de que tudo isso começou com um esquema de corrupção dentro da empresa, e quem mandou iniciar as demissões foi a Patrícia." A sala virou um turbilhão. Patrícia se encolheu, como se tivesse levado um soco. A revelação de Carlos queimava na atmosfera. "Sim, eu sei. E tem. Mas Davi não é apenas seu irmão, Bruno. Ele é o verdadeiro herdeiro da empresa. O pai de vocês sabia de tudo e me pediu para proteger sua identidade.
Bruno mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? O mundo parecia desabar ao seu redor. Davi, por sua vez, estava imóvel, os olhos arregalados. A verdade que ele buscava estava se revelando, mas à medida que se desenrolava, parecia mais devastadora do que qualquer um poderia suportar. As vozes se misturavam em um caos de incredulidade e raiva. Patrícia tentava se justificar, mas suas palavras saíam entrecortadas. Você não pode desonrar isso. A expressão dela era um misto de fúria e desespero. Carlos não a deixou terminar, subindo. O tom: você destruiu vidas por ambição. Dentro da confusão, um policial começou a se mover, buscando clareza. O que você está dizendo? Precisamos de evidências. Mas Carlos já tinha avançado. Aqui o documento que prova tudo, e se não agirem rápido, tudo isso se tornará um escândalo. O caos se intensificou. Davi olhou para Bruno, fazendo uma pergunta silenciosa. E agora? A sala estava repleta de segredos, traições e a maior reviravolta de todas. As relações que Bruno acreditava entender agora estavam se desgastando sob o peso da verdade. Ele estava no centro de algo muito maior do que ele imaginara. Enquanto a tensão fervia, um grito surgia de fora do edifício. O distúrbio pegou a todos desprevenidos. Era uma multidão chegando, com jornalistas e pessoas curiosas, atraídas pelo frenesi. As vozes dos dois mundos colidiam, e uma nova batalha estava prestes a começar. Bruno olhou para Davi, seu novo irmão e aliado. O que aconteceria agora? Até onde a verdade os levaria? E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem saiu ganhando nessa guerra de segredos? O alarme continuava a ecoar, fazendo o mundo ao redor tremer. Bruno sentiu que suas pernas podiam ceder a qualquer momento. O que ele havia acabado de ouvir ainda girava na sua cabeça. Eu sou o filho do seu pai. Davi continuava parado, os olhos vidrados e ansiosos. Um silêncio tenso preenchia a sala, e o olhar dos policiais se tornava cada vez mais intenso. Carlos levantou o documento, como se fosse a última linha de defesa. Pode não só incriminar Patrícia, como conectar tudo a Eduardo. A corrupção se estende por anos. Ele olhou ao redor, como se quisesse visualizar as consequências da sua revelação. Patrícia, com o rosto pálido, se virou para Eduardo, desesperada. Você não pode deixar isso acontecer. Tem que fazer algo. A voz de Eduardo vacilou. Eu não posso ficar aqui. Ele recuou, mas o pânico no ar era palpável. E então, algo interrompeu o caos. Uma forte explosão soou do lado de fora, seguida de gritos. A segurança do prédio estava em um estado crítico, e a polícia podia estar em maior perigo do que eles imaginavam. Foi um ataque! Gritou um dos policiais. Todos, para os fundos, agora! A sala, que antes estava na linha entre a revelação e o colapso, mergulhou em um frenesi. Patrícia agarrou Eduardo pelo braço. Vamos! Você me prometeu que me protegeria. Enquanto o tumulto se espalhava, Bruno sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Olhou para Davi, que estava agitado, o queixo caindo em descrença. Isso não pode estar acontecendo. O garoto mal conseguia lidar com a própria realidade. E Bruno sentiu que também não sabia mais o que era verdade. Quando todos começaram a correr em direção ao fundo do prédio, uma sombra entrou pela porta. Era Júlia. A expressão distorcida por uma mistura de pavor e determinação. Bruno, Davi, venham aqui. Precisamos conversar, agora. Ela olhou ao redor, palpável a urgência em sua voz. O irmão e o filho trocavam olhares frenéticos. Bruno decidiu seguir a mãe. Davi hesitou, mas a pressão da situação o fez avançar ao lado dele. Quando chegaram ao fundo,
Júlia rapidamente fechou a porta dos fundos e, com um tremor na voz, disse: "Dentro daquela sala há muito mais do que vocês imaginam. As respostas, tudo está lá." "Do que você está falando, mãe?" Bruno precisava entender. "O que mais você sabe?" O olhar de Júlia era intenso. Carlos não está aqui apenas para expor a verdade. Ele sabia que era hora de tudo isso vir à tona. Ele trabalhou com o pai de vocês e havia um plano muito maior. A sala de encontro estava agora tomada pela tensão. Janelas tremiam e os gritos lá fora pareciam se intensificar. Essas pessoas, o que você pensou que era verdade sobre o que aconteceu entre nós, não era. Nenhum de nós tem as informações completas. O silêncio caiu novamente. Bruno escolhia suas palavras com cuidado. "Mãe, o que você quer dizer?" "Eu sou mais que uma simples funcionária da empresa. Fui um agente duplo. Estava tentando proteger vocês, mas também estava presa no mesmo jogo que vocês." A revelação afundou como uma pedra em seu estômago. Davi estava pálido, tentando entender onde ele se encaixava em tudo isso. "Você está me dizendo que você esteve trabalhando contra nós?" Bruno não conseguia acreditar, mas ao mesmo tempo queria entender. Júlia limpou uma lágrima que escorria. "Foi complicado demais. Eu estava jogando para vencer e proteger vocês. Mas agora precisamos decidir. Vamos expor tudo ou vamos nos esconder?" Ouvindo isso, Davi deu um passo à frente. "Eu não posso esconder. Se eu sou o herdeiro, eu tenho que lutar. Isso significa que vocês são meus aliados, certo?" O peso da pergunta pairava no ar. Bruno sentiu um turbilhão de emoções. Ao redor deles, a confusão aumentava. Aquela explosão poderia ter sido o início de algo totalmente imprevisível. Então, uma segunda explosão arrastou todos para a realidade. A multidão lá fora começou a entrar em pânico, e os gritos ecoavam. Bruno sabia que a resposta para suas perguntas estava prestes a ser revelada. A verdade que poderia mudar tudo estava ali, na sala, à sua espera. Até onde ele estaria disposto a ir? A dúvida ardia em seu coração, e o futuro deles fazia ecoar a pergunta. Estavam prontos para enfrentar essa tempestade juntos? Bruno olhou para a mãe, esperando que suas palavras explicativas trouxessem clareza. Mas o que ele viu no rosto dela era desespero, e o peso da situação estava pesando como chumbo em seu peito. "Mãe, o que mais você sabe?" Ele estava prestes a ouvir verdades que poderiam mudar tudo. Mas antes que Júlia pudesse responder, um barulho enorme interrompeu o momento. A janela explodiu em milhares de cacos de vidro, e todos se lançaram para o chão, cobertos pela poeira e pelo caos. A confusão virou um pânico sem controle. Um grito ecoou do lado de fora, e Bruno conseguiu ver uma sombra se mover rapidamente. Eram pessoas correndo, mas não era apenas pânico. Era uma corrida desesperada. Ao se levantar, olhando através da nuvem de poeira, ele percebeu um homem encapuzado avançando em direção ao grupo. "Arrestem eles!" A voz hoarse e autoritária de alguém que parecia estar no comando, mas seus olhos trêmulos denunciavam medo. Eles estão envolvidos. Bruno não entendia. A sala estava em frangalhos. E ele só queria proteger Davi e a mãe. "Não, estamos aqui para..." Mas a frase dele foi interrompida quando o policial mais próximo empurrou a porta e entrou. "Acalmem-se, todos para a parede!" O caos se intensificou. Davi estava pálido, seus olhos vidrados com a cena surreal. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz tremendo.
Bruno sentiu o nó na garganta apertar. O que se desenrolava era uma verdadeira armadilha. Então, tudo mudou de novo. Um disparo ecoou e o som do tiro estremeceu o ar. O homem encapuzado caiu e o pânico tomou conta. Você está certo, Bruno. Tudo o que pensou que sabia é mentira. A voz de Patrícia cortou como um facão. Quando Bruno se virou, viu que ela também fazia parte daquela loucura. O que era real? O que era uma fachada? Patrícia! Bruno protestou, confuso e chocado. Como você? Mas a expressão no rosto dela era de adamante. Meu amor, não me faça isso. Se você quer a verdade, eu sou a última que poderia te ajudar. Eu sou a alma que encabeçou tudo isso. O peso das palavras dela fez Bruno recuar. O que mais poderia surgir? Ele sentiu o chão se abrir sob os pés, como se a terra estivesse sendo levada. Davi olhava de um lado para o outro. Não pode estar falando sério. Ela está mentindo, certo? Desculpe, amor, Patrícia murmurou. Mas nada disso era verdade. Eu fui a peça crucial em tudo. Fui eu quem manipulou vocês para que a verdade não viesse à tona. O choque tomou conta do ambiente. As pessoas ao redor murmuravam. E os policiais estavam indecisos, prontos, mas visivelmente perplexos. E então, como um coice, a voz de Júlia cortou o ar. Você não é a verdadeira traidora, Patrícia. Você só fez o que foi programada para fazer. O silêncio ocupou o espaço, e a tensão ficou tão palpável que Bruno quase podia tocá-la. O que significava aquilo? O que Júlia estava sugerindo? A pele de Davi ficou pálida. Programada? Do que você está falando? Cada palavra parecia desencadear mais segredos, mais traições. O horror se alastrava, enquanto todos lutavam para entender. A verdade que parecia surgir era ainda mais obscura. Bruno virou-se para sua mãe, com os olhos cheios de perguntas. Você sabia de tudo isso? De quem era Patrícia? A luta interna em sua mente era um turbilhão. Ele precisava de respostas, mas tudo parecia desmoronar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem encapuzado levantou-se com uma agilidade surpreendente, agora sem a máscara que cobria seu rosto. Era Carlos, o advogado. Um fio cortante percorreu o corpo de Bruno. Vocês todos foram peças em um jogo imensamente maior. Algumas pessoas acham que são mais inteligentes, mas não perceberam que estou no comando. Aquilo foi um tapa na cara. Carlos, o suposto aliado, era o verdadeiro vilão. As peças se moviam em um tabuleiro que ele nem sabia que existia. Então, tudo ao nosso redor foi simplesmente um truque? Bruno gritou, a raiva jorrando de seu ser. Carlos sorriu. Cada um de vocês carregava um segredo que poderia arruinar tudo. Mas eu sabia como manobrá-los. E agora a hora da verdade chegou. Enquanto os policiais tentavam processar a cena, um novo alvoroço surgiu no ar. Bruno olhou para Davi, seu irmão, a única coisa que ele tinha certeza. O que fazemos agora? O silêncio preenchido com as palavras não ditas pesava entre eles. Pensamentos giravam rapidamente. Poderiam eles ainda enfrentar essa tempestade? Ou já estava longe demais? Por que tinha que ser assim? Por que tudo acabou se transformando em um jogo mortal? E enquanto tudo se desenrolava, uma única pergunta pairava no ar. Até onde cada um estaria disposto a ir para desmascarar a verdade antes que fosse tarde demais? Bruno olhou para Davi. A confirmação de que ele era seu irmão ainda pulsava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Carlos, o advogado, tinha feito uma revelação bombástica, mas Patrícia, a mulher manipuladora que destruiu seu mundo,
agora se revelava como uma peça central daquela confusão. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, mas não conseguiu desviar o olhar. O que mais estava por vir? Então, em uma fração de segundo, o caos se intensificou. Atrás de Carlos, as portas da sala foram arrombadas por um grupo de homens encapuzados, armados e em frenesi. O tempo pareceu congelar enquanto todos se viravam para a nova ameaça. Os gritos de pânico se misturaram ao estrondo da porta sendo derrubada. "Todos no chão!" um deles gritou, sua voz ecoando como um trovão. Bruno se jogou no chão, puxando Davi com ele. A adrenalina disparou enquanto ele pensava nas consequências. "Mãe, Davi!" ele gritou, procurando por eles em meio ao tumulto. Uma rajada de tiros cruzou a sala e tudo se transformou em um filme de terror. As balas atingiram o vidro e pedaços voaram por toda parte, cortando o ar como shurikens mortais. O grupo de homens parecia estar atrás de Carlos. Ele se pôs em pé, sem se importar com a segurança, e gritou: "Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade não pode ser enterrada." Mas suas razões se perderam em meio ao alvoroço. Os encapuzados avançaram, e a sala se encheu de fumaça e confusão. No meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Davi, antes um garoto com medo e incertezas, levantou a cabeça. Com um grito que cortava o ar, ele declarou: "Eu sou o verdadeiro herdeiro, não vocês." A sala congelou por um momento. Todos viraram a cabeça, paralisados pela afirmação ousada. E então, na fração de segundo que ficou em silêncio, um dos homens armados deu um passo à frente, puxando uma máscara para revelar um rosto que Bruno reconheceria em qualquer lugar. Era José, o ex-sócio da empresa. Aquele que ele acreditara ter deixado tudo para trás. "José, o que você está fazendo aqui?" Bruno mal conseguia acreditar. O homem estava tão envolvido em sua própria história de traição que havia desaparecido do horizonte de Bruno. "Você realmente achou que pôde se livrar de tudo?" José riu, mas não havia alegria. Havia veneno. A verdade é que todos nós éramos apenas peões em seu jogo. "Bruno, o que você não sabe é que seu pai tinha um plano muito maior." Antes que ele pudesse completar a frase, uma nova explosão sacudiu o prédio. O teto começou a desabar enquanto a fumaça tomava tudo. Ergam-se gritos de pânico. Davi olhava para Bruno com os olhos arregalados, um misto de confusão e determinação. "Precisamos sair, agora!" Bruno agarrou a mão do irmão e puxou-o, saindo do meio dos homens armados que pareciam perder controle. Exatamente nesse momento, o telefone de Patrícia tocou. O som perturbava o caos. A mulher, tentando se justificar, tirou o celular do bolso. Ao atender, sua expressão mudou instantaneamente. "Você? Sabe, você não deveria estar aqui." A voz que vinha do outro lado parecia deixá-la em choque. Era como se ela estivesse ouvindo uma verdade que ninguém mais conhecia. "Quem é?" Bruno perguntou, agora mais desesperado do que nunca. Patrícia olhou para Bruno e Davi, a face dela pálida. O coração de Bruno disparou. "É o meu, é sobre seu pai." A sala agora cheirava a fumaça e desespero. "Que pai?" Davi perguntou, olhando para a mãe. As palavras ecoaram como um grito desesperado. Patrícia, com lágrimas escorrendo, olhou nos olhos de Bruno. "Você não entende. Seu pai está vivo. Ele está por trás disso tudo e tem planos para nós." O mundo de Bruno desabou. O que antes era sólido, agora se desfez em um turbilhão de mentiras. A verdade não era só mais traição, era um legado. E no meio daquela corrida desesperada,
Ele não sabia mais em quem confiar. O desespero tomou conta. Cada um agora tinha seus próprios objetivos. Davi, Patrícia, Bruno, todos estavam em lados diferentes de um tabuleiro em chamas. O caos aumentava e a pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde eles chegariam para descobrir a verdadeira história? E a principal dúvida pairava no ar. Quem era realmente aliado e quem estava jogando contra? Bruno olhava para Patrícia, seus olhos cheios de incredulidade, enquanto ela continuava a falar. Seu pai, ele está vivo. Existe uma razão pela qual tudo isso aconteceu. As palavras dela ecoaram pela sala, fazendo com que o coração de Bruno disparasse. Davi parecia tão chocado quanto ele, um olhar de confusão refletido em seu rosto. A fumaça da explosão ainda preenchia o ar, mas a revelação de Patrícia parecia mais densa, como se tivesse vida própria. Como assim ele está vivo? Bruno gritou, sua voz entrecortada pela adrenalina que pulsava em suas veias. O pânico crescia e a sala parecia encolher ao seu redor. Ele nunca esteve aqui. Você sempre falou que ele... Mas Patrícia interrompeu, com um toque de desespero na voz. Eu menti. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger vocês. A frustração e o medo a tornavam uma tempestade de emoções. Ele queria que eu mantivesse você e seu futuro seguro, mas não o segui com tudo. Ele precisou desaparecer. No mesmo instante, a porta atrás de Carlos foi arrombada de novo, e mais homens armados entraram. Mas desta vez, não eram simples sequestradores. Eram agentes reconhecíveis pela tática e organização. O chão tremeu com o impacto dos passos pesados deles, e a tensão na sala atingiu o ápice. Protejam Carlos, esse é o alvo, um deles gritou, seu olhar cheio de determinação. No reflexo de instinto, Davi puxou Bruno para trás, enquanto Patrícia tentava proteger o filho, mas já era tarde. Os homens armados abriram fogo, e algo que parecia como um feixe de luz atingiu Carlos, fazendo-o cair ao chão. Não! Gritou Bruno, o desespero se misturando à dor. Ele correu na direção de Carlos, sem raciocinar. Era um ato de amor e heroísmo que quase não fazia sentido. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o corpo de Carlos se virou. E o que Bruno viu em seus olhos era a execução de um plano muito mais obscuro. Mais uma vez, o espaço ficou congelado. O tempo parecia não existir. Quando os agentes cercaram Carlos, o homem começou a sorrir, e foi um sorriso que fez o coração de Bruno parar. Você nunca soube da verdade, Bruno. Sua mãe e eu, nós éramos apenas peças em um jogo muito maior. E ele riu. O som era perturbador, uma nota tensa e insana. Você não pode estar falando sério, Bruno disse, seus olhos se arregalando enquanto tentava fazer sentido de tudo. Ele olhou para Patrícia, buscando respostas, mas ela apenas encarava o chão, a expressão vazia. Mãe, por favor, ele implorou. Diz que isso não é verdade. Antes que qualquer um pudesse responder, uma segunda explosão estourou e o prédio tremeu novamente. O teto começou a ceder. Bruno agarrou Davi, forçando-o a se afastar dos escombros que estavam por cair. O caos presidia a cena, e no meio do ruído, uma voz feminina fez seu coração disparar. Bruno, Davi! Era Júlia, a mãe de Bruno, lutando contra a corrente, empurrando pessoas para chegar até eles. Mãe, você não deve estar aqui. Bruno gritou, mas Júlia não pareceu ouvir. A determinação dela era palpável. Hoje é o dia de desmascarar tudo. O que Carlos e Patrícia não te disseram é que alguém está puxando as cordas. Alguém que está por trás de tudo isso. Quem?
Bruno questionou, o medo firmemente instalado no fundo do peito. Quem mais está nessa jogada? Júlia se virou para ele, o olhar intenso. Seu pai, mas não apenas ele. Sua avó, se você soubesse. As palavras dela começaram a perder o fôlego. Eles sempre estiveram aqui, na sombra, por trás das mentiras que nos contaram. Então, uma nova verdade abalou a estrutura do que Bruno acreditava. Era como se sua vida tivesse se transformado em uma película frenética, revelando camadas de traição e complexidade, enquanto ele se via rodeado por pessoas em quem sempre confiou. A porta, quase explodindo em 1000 pedaços, revelou mais pessoas. Não eram apenas aliados ou inimigos. Eram familiares, aliados e o verdadeiro legado dele ali, exposto pela primeira vez. Eles têm que saber a verdade, gritou a voz de um dos novos arrivistas. Mas que verdade? O caos aumentou e a confusão se transformou em um turbilhão de emoções. O que estava emergindo na superfície não era apenas o passado, mas a revelação de que, por trás de tudo, havia uma teia complexa que conectava todos. E quando as balas pararam e o silêncio caiu, a última frase ecoou na mente de Bruno. Até onde eles iriam para proteger essas verdades? Ao olhar para Davi, uma nova pergunta surgia. Como eles iriam navegar neste labirinto de mentiras antes que a verdade os consumisse totalmente? E com o olhar perdido na sala repleta de sombras, Bruno notou uma essência familiar enraizada dentro dele, questionando quem realmente mandava em suas vidas. Seria possível que todo esse conto o tivesse moldado, transformando tudo o que ele conhecia? Enquanto Bruno tentava lidar com a dimensão do que Patrícia havia dito, o caos ao redor estava se intensificando. A sala pulsava com a adrenalina, e ele podia sentir o chão tremer sob seus pés. A verdade sobre seu pai ser vivo estava prestes a mudar tudo, mas outra surpresa se desenrolava. Uma sombra cruzou a entrada da sala, e todos os olhos se voltaram para a porta. Uma figura familiar emergiu da fumaça e dos escombros, caminhando lentamente. A expressão de Júlia se transformou em horror. Não, não pode ser, ela murmurou, quase em um sussurro. Bruno virou-se e ficou paralisado. Era o seu pai, o homem que ele acreditava ter perdido para sempre, de pé diante dele como uma miragem do passado. Mas algo estava errado. Havia um brilho estranho em seus olhos, uma determinação que parecia fria e calculada. Surpreso, não é, filho? Ele sorriu de forma enigmática. Bruno se sentiu enjoado. Os sentimentos de alegria e raiva se misturaram em seu estômago. Por que você não me disse que estava vivo? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia. Davi, ao seu lado, estava igualmente atordoado, sem entender o que acontecia. Eu tive que ficar fora de cena, Bruno. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Patrícia, você fez o que era necessário? O tom de seu pai era firme, e Bruno podia ver uma mensagem implícita naquele olhar. O desprezo que ele lutara para esconder estava começando a emergir. Patrícia parecia igualmente confundida. Você está me culpando? Eu fiz o que você pediu. Fui sua cúmplice. Ela gesticulou desesperada, com os olhos cheios de lágrimas. Mas você desapareceu, e eu decidi proteger nosso filho. Proteger? Você o manteve em um jogo. Ele exclamou, os olhos fixos em Bruno. As vozes se elevaram. Bruno, com a respiração pesada, tomou coragem. O que você quer dizer com isso? O que você realmente planejou? O que está acontecendo? O nó em sua garganta era visceral. Ele queria entender, mas o ódio e a confusão
tornavam tudo ainda mais insuportável. O clima esquentou. E então, como um balde de água fria, a verdade recaiu sobre todos. A empresa está em jogo. O que você não sabe é que há um acordo entre mim e pessoas poderosas que vão além do que você consegue imaginar. Vocês foram apenas peças de um tabuleiro de xadrez. E o que está prestes a acontecer vai moldar o nosso futuro. As palavras de seu pai eram como facas cortando o ar, e o silêncio pesou sobre eles. O ambiente estava em tensão. A bactéria da traição rolava como um maremoto. O que você está dizendo? A pergunta saiu de Bruno como um grito fervente, misturado com desespero. Vocês são filhos de uma linhagem que vai além do que pensam. O que vocês têm aqui, ele apontou para a sala, é apenas uma fração do que o mundo realmente esconde. E agora, temos que fazer uma escolha. Permanecer na sombra ou expor a verdade a todos. Bruno mal podia acreditar, lágrimas ardendo em seus olhos. Ele tentou processar. Um passo em falso e tudo poderia acabar. Os gritos do lado de fora, as explosões, tudo convergia para essa revelação. E rapidamente ele percebeu que o que sempre achou que conhecia era apenas uma casca fina. Como se não bastasse, Carlos pegou a arma, apontando para seu pai. Você não vai escapar tão facilmente. Seus dias de manipulação acabaram. O pânico aumentou e o tiroteio se tornou outro cenário da luta pelo poder. Não, não dispare, Bruno gritou, mas a palavra escapou de seus lábios. Um disparo ecoou, e o tempo pareceu parar. O impacto foi devastador. Enquanto seu pai cambaleava ao receber o tiro, horrorizado, Bruno sentiu uma fúria pulsar dentro dele. O chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Ele sabia que a verdade estava se revelando, mas cada pedacinho dela se despedaçava, deixando um deserto de incertezas. O que estava por vir era uma furação de surpresas, e ele precisava saber até onde os laços de sangue os levariam em meio a tanto caos. A pergunta pairava no ar, enquanto ele observava o que poderia ser o último ato de uma tragédia familiar. Os gritos e a confusão dominavam a sala enquanto Bruno observava seu pai, agora ferido, cambaleando como uma sombra de um homem que ele conhecia. O tempo parecia ter parado. O pânico enfraqueceu seus músculos. Papai! Ele gritou, o peito pesado de emoções conflitantes. Mas a desorientação não durou. O advogado Carlos, ainda no chão, levantou a arma, seu olhar fixo em seu pai, com uma fúria que parecia consumir tudo. Você não vai escapar dessa. O disparo cortou o ar novamente, e Bruno sentiu um frio percorrer a espinha. A adrenalina corria nas veias. Ele precisava agir. Davi, vamos! Bruno puxou o irmão para longe do fogo cruzado, enquanto Júlia gritava por ajuda. O prédio estava desmoronando ao redor deles, e cada segundo parecia uma eternidade. As paredes rangiam, e o cheiro de pólvora misturava-se com a fumaça. A vida que conheciam estava em ruínas, e a verdade que buscavam agora era uma arma de 2 gumes. Precisamos sair, agora, Davi insistiu, pálido e angustiado. Bruno concordou. Sem olhar para trás, os dois correram em direção à saída. Mas a cena atrás deles era um verdadeiro inferno. O homem encapuzado, caído ao chão, se contorcia, enquanto os gritos se misturavam ao som de tiros. O mundo deles parecia desmoronar. Quando chegaram à porta dos fundos, encontraram Júlia e Patrícia, que lutavam contra a tumultuada cena na sala. Não podemos ficar aqui, Patrícia gritou, puxando Bruno e Davi para fora. O grupo saiu para o ar livre, e a luz do dia parecia quase surreal, como um renascimento. Do lado de fora, eram recebidos com um mar de jornalistas e câmeras.
O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? As perguntas eram intermináveis. Mas naquele momento, eles só queriam escapar. Bruno sentiu o coração disparar. O que havia se desenrolado era muito maior do que um simples jogo de poder. Era uma batalha por sobrevivência. Foi isso que você planejou? Deixar tudo isso acontecer? Virou-se para Patrícia, ferido e confuso. A mulher olhava para ele, a expressão de culpa e dor estampadas em seu rosto. Estava tentando proteger você, disse sem fôlego. Mas as palavras de consolação não eram suficientes. Proteger? Destruímos tudo, gritou ele, o desespero transbordando. O passado e o presente colidiam, e Bruno percebeu que nada seria como antes. Foi nesse instante que Davi, com a voz trêmula, falou: precisamos desmascarar tudo isso. Não podemos deixar que a verdade morra com a gente. A determinação no olhar dele fez com que Bruno sentisse uma centelha de esperança. Poderiam retomar o controle de suas vidas? Enquanto a multidão pressionava, a voz de seu pai ecoou em seus pensamentos. O legado que ele havia deixado não era apenas culpa ou ambição. Era a possibilidade de renascimento. Bruno respirou fundo, sentindo a força que brotava de dentro. Então, vamos fazer isso. Vamos expor a verdade antes que ela nos consuma. A declaração de Bruno era como um grito de guerra, uma afirmação de que eles ainda tinham força, um desejo de lutar. E assim, com o peso do passado os acompanhando, eles correram em direção ao futuro. Mas o que o aguardava? Como a maioria das suas vidas, o final ainda era incerto. As sombras do passado persistiam, e a estrada à frente estava cheia de desafios. Mas algo havia mudado. A luta pela verdade ainda continuava, e a batalha dentro deles apenas começava. E agora, antes que a história termine, preciso que você ative a notificação. Inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama o nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você não fique de fora das próximas aventuras. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa comunidade incrível.